do nosso culto, que está no nosso convite, que a Fernanda já abriu e que está tudo conectado. Louvor também já ministrou e fala assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui como um vaso na tua mão. Eu sou um vaso simples, sou um vaso pequeno, mas eu sou seu. Ó Deus, venha usar a minha boca para falar com a tua igreja. Venha falar a tua palavra e não a minha. Ó Deus, fique à vontade neste lugar, porque nós queremos, nós ansiamos te ouvir. Fique à vontade, Pai, porque tudo aqui é teu e nós queremos consagrar esta ministração nas tuas mãos. Deus, não venha falar aquilo que a gente quer, mas venha falar aquilo que a gente precisa ouvir. Oh Deus, venha preparar corações aqui, para que esses corações venham, Pai, entender e sair daqui com uma mente renovada e transformada na tua palavra. Amém. Quem tem sonhos? Quem tem sonhos? De verdade, quem tem sonhos? Todo mundo. Quem quer viver sonhos? Todas. Mas eu vou ter que te falar uma coisa. Para a gente viver os sonhos, a gente vai ter que fazer algo que a gente nunca fez, para que a gente possa viver aquilo que a gente nunca viveu. A mesmice não vai nos levar para um próximo nível. Nós vamos aprender com esta palavra que nós precisamos sair daqui com uma mente renovada e transformada. Em Efésios 3:20 fala assim: que o Senhor é capaz de nos dar infinitamente mais do que pensamos e do que sonhamos. Amém? Quem crê nessa palavra? Então se preparem, porque hoje a palavra vai ser forte, vai mexer com a gente, para que nós possamos viver infinitamente mais. Significa que a gente vai trabalhar muito, certo? Muito. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele não deixa ninguém fora dos planos dEle. Quando Ele fala que Ele vai fazer infinitamente mais, Ele está nos chamando para participar do projeto dEle. Só que Deus, Ele divide as tarefas, porque Ele quer que a gente participe. Então, a responsabilidade de Deus é direcionar, é capacitar e é dar estratégia. Mas a nossa é executar. Então, como fazemos parte dos planos de Deus, nós temos que executar. E significa que a gente vai trabalhar é muito. Mas vamos pensar aqui, vou fazer uma analogia, vamos pensar aqui um engenheiro que projeta uma casa e dá este projeto ao mestre de obras. Esse mestre de obras ignora o projeto e constrói as colunas da casa no lugar errado. O que acontece? A casa cai. É a mesma coisa com o projeto de Deus. O projeto é perfeito, mas nós, muitas vezes, não seguimos. E aí construímos coisas no lugar errado. E aí os planos se frustram. Essa palavra de Romanos 12:2 fala exatamente isso, deixar de pensarmos nos padrões do mundo para termos uma vida renovada. Tem mulher aqui ainda que está achando que Deus é o gênio da lâmpada mágica, que é só esfregar, apareceu um carro, que é só esfregar, apareceu uma casa,
que é só esfregar, apareceu um diploma da faculdade, que é só esfregar, o projeto aconteceu. Não é assim. Não é assim. Todo projeto há fases, não é isso? Todo projeto há fases. E hoje nós vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Como sair daqui com uma mente renovada. Como sair daqui com uma mente transformada. E a primeira coisa, a primeira lição, nós precisamos ser protagonistas da nossa história. O que quer dizer isso, Kátia? Nós não podemos transferir a nossa responsabilidade para ninguém. O projeto Deus deu para nós. Eu estou transferindo a responsabilidade para o tempo, eu transfiro a responsabilidade para os meus filhos, eu transfiro a responsabilidade para o marido, eu transfiro a responsabilidade do trabalho. Deus deu o mesmo tempo para todas nós, 24 horas. Não é assim? Muitas vezes deixamos de fazer alguma coisa por conta da situação. E aqui eu trago uma história que mostra para a gente que quando decidimos fazer algo, Deus ele entra com a estratégia e nos capacita. É a história de Gideão. Gideão vivia numa época onde Israel era saqueada pelos midianitas. Tudo que eles produziam, os midianitas iam lá e saqueavam. Eles eram oprimidos. Gideão tinha todos os motivos de transferir a responsabilidade daquela escassez para as mãos dos midianitas. E o que Gideão fez? Gideão teve a criatividade de malhar o trigo no lagar, ao invés da eira, porque sabia que no lagar era uma outra área, que era para fazer o vinho, pisar nas uvas. Ele mudou a estratégia, ele mudou o lugar, para que não viesse os midianitas e saquearem. Kátia, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele não ficou esperando as coisas acontecerem. Quando eu estava estudando, Deus me deu uma pessoa aqui na igreja, que é a protagonista da história dela, que quando a gente sonha, nós precisamos, como foi ministrado aqui, estar com os nossos sonhos alinhados com os sonhos de Deus. Isso significa ter convicção. Sonhos de Deus é aquele que não afasta você da obra dele, que te traz paz, mas que te traz convicção no coração. Essa mulher de Deus, ela sonhou um dia ser dentista. O tempo foi passando na vida dela, e o sonho foi sendo gerado, sendo gerado, sendo gerado. A convicção estava no coração dela, porque o sonho nasceu primeiro em Deus, para depois nascer nela. Então, ela decidiu entrar numa faculdade, junto com o filho que estava fazendo outra coisa. Essa mulher ouviu mais não do que sim. Essa mulher ouviu assim: mas não é tempo de fazer faculdade, já passou para você. Mas vai fazer faculdade junto com o filho? E a situação financeira? Ela ouviu muito isso. Eu posso falar porque eu tenho acompanhado. Eu tenho acompanhado porque essa mulher traz para a gente inspiração. Fazer faculdade de odonto não é fácil. Requer muito estudo. Mas tem gente que não é casada, tem gente que não tem filho, tem gente que fala que não tem tempo de fazer um curso online em casa, que é de graça. É essa renovação que Deus está pedindo para falar. É a renovação da mente, a transformação. Aí essa mulher,
é casada, tem 2 filhos, trabalha o dia inteiro e tem ministério na igreja. E está fazendo faculdade de odonto. De novo, aí tem gente que não faz porque não dá tempo. Porque a série da Netflix é grande demais e não dá para parar. A gente precisa ser sacudida nesta noite. A gente precisa ser sacudida nesta noite. Porque Deus é um engenheiro, mas a gente é que tem que executar a obra dele. O que ele dá para mim, ele dá para você. E em nome de Jesus, a Fernanda vai ser a melhor dentista desta região. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é isso, protagonista da história é você falar, é comigo. Eu não vou transferir para ninguém. Se Deus é comigo, quem é contra? Glória a Deus. Gideão lá naquela época, fazendo o que tem que fazer. E a Fernanda nessa época, fazendo o que tem que fazer. Eu estou dando o nome dela, mas eu tenho certeza que tem muitas aqui assim. É que me veio o nome dela na minha cabeça. Mas tem muitas aqui, nós somos mais que vencedoras estando nesse lugar. No meio de tantas mulheres lá fora, a gente decidiu vir sábado para cá. Mas não é para me ouvir, porque eu não tenho nada de bom para falar. É Deus. É Deus que tem. Quando a gente fala de sonhos, metas e conquistas, é isso. Primeira coisa, sonhos. Esteja alinhada com Deus. 2, metas. Para ter metas e para realizá-las, temos que ter ousadia. Segunda coisa, ousadia. Ousadia para romper os padrões. No início, Romanos falou exatamente isso. Nós precisamos romper padrões. Padrões do mundo, padrões da sociedade e padrões da nossa própria mente. Porque a nossa própria mente nos sabota dia e noite. A gente muitas vezes não acredita no nosso potencial. E não é para acreditar mesmo. Mas nós nos esquecemos que quem nos capacita é Deus. Se Ele colocou você naquele trabalho, pode sonhar que você tem muito mais, porque Deus dá infinitamente mais o que pensamos e o que sonhamos. Mas é importante aqui, mulheres, que nós precisamos ter uma postura de uma mulher de Deus nesse mundo. Deus me trouxe aqui uma história de Noé. Noé teve ousadia de executar o plano de Deus. Deus não pediu para Noé construir um barquinho, né? Deus pediu para Noé construir uma arca. Está entendendo? Infinitamente mais. Eu quero que vocês sempre pensem nisso. Só que antes de Noé construir a arca, Deus construiu em Noé um caráter incorruptível. Naquela época, Noé vivia numa época de total depravação do pecado. O povo vivia em total corrupção. Mas Noé se manteve firme, sem ter que ser aceito pela sociedade e fazer o que a sociedade fazia. Noé não mudou os valores dele, porque todos que viviam, pensavam diferente, se afastaram de Deus. Nós precisamos olhar para essa história e entender que hoje nós temos um dos piores inimigos do nosso lado, chamado rede social. Eu tenho rede social. A pergunta é como você usa.
Como você usa? E se a gente está falando hoje de ter uma mentalidade transformada e renovada, eu não podia deixar de falar sobre isso. Como você usa a sua rede social? O que é uma rede social? Eu estou postando alguma coisa para eu me ver ou para alguém me ver? É para alguém me ver. Então, quando eu posto uma foto, a maioria sabe que eu gosto de pedalar. Então, quando eu posto uma foto lá de bike, de ciclismo, não é para eu me ver, porque eu tenho essa foto no meu rolo de notas. Eu quero que as pessoas vejam. Mas por que você quer que as pessoas vejam, Kátia? Eu quero que elas se animem, façam atividade física, me pergunte, eu anime, sai de casa, compra uma bike, vai. Certo? Eu tenho um propósito daquilo que eu estou postando. Hoje eu até falei assim, tira uma foto minha mesmo, que hoje eu vou postar quando eu chegar. Por quê? Eu quero que as pessoas enxerguem que eu gosto de viajar, que eu gosto de pedalar, mas que eu gosto de estar na igreja falando de Deus. Há um propósito de eu postar alguma coisa. Agora vai a Kátia lá e posta uma foto de biquinão. Eu quero mostrar para mim ou eu quero mostrar para os outros? É para os outros. Mas para que eu quero que os outros vejam o meu corpo? Eu não sou modelo, eu não tenho clínica de estética. Para que eu quero? É uma exposição. É uma exposição. Aqui eu não estou julgando ninguém. Mulherada, eu não estou julgando ninguém. Eu só estou dando um exemplo. Qual é o propósito de você postar certas coisas na internet? Eu trabalho numa multinacional. Para quem quer mudar de emprego, para quem quer conseguir emprego, para quem está na caminhada, eu vou falar uma coisa para vocês. RH, a primeira seleção que eles fazem é olhar a rede social. E uma coisa que você posta na rede social não sai nunca mais. Os RHs das empresas estão vendo rede social em primeiro lugar. Dependendo do que está, chama para entrevista. Dependendo do que está lá, nem chama. É importante que a gente entenda que quando... Opa, acho que eu tenho que ficar aqui. Eu tenho um perímetro aqui. É importante que eu fale isso para vocês, porque o tema hoje é construção, sonho, meta e conquista. Eu tenho essa obrigação de passar para vocês o que tem acontecido. Então, a rede social hoje virou um inimigo da gente, ao invés de ser amigo. Mas quem consegue administrar sem ser viciada nessa ferramenta, tudo bem. Eu assisto muita ministração pela rede social, muito louvor. Você coloca lá no YouTube. Eu tenho um canal de YouTube que eu coloco as ministrações. Nós precisamos ter uma postura, porque a gente vai ser julgada. E Deus também está vendo. Quando a gente fala de ousadia também, é a ousadia de quebrar crenças limitantes. Como eu disse, as pessoas muitas vezes não acreditam no potencial que Deus já soprou nela quando ela estava no ventre da mãe. Tem pessoas que falam assim: eu vim de uma família muito simples. Eu nunca vou crescer, eu já estou acostumada. A economia está ruim. Para que sonhar com um emprego novo, melhor? Deixa eu ficar assim mesmo. Tem gente que é excelente dona de casa, sabe cozinhar, mas nunca saiu do arroz e feijão. Não quer experimentar coisa nova. Não quer experimentar uma comida nova. Nós precisamos deixar de ter uma mente pobre. E quando a gente fala de pobreza, significa escassez. Significa aquela pessoa que não consegue ver oportunidade de crescimento. Se você tem um negócio, pense como Gideão: o que eu posso fazer de diferente para atrair mais cliente? Como que eu posso fazer diferente para ter mais prosperidade, para ganhar do meu concorrente? Se Deus está comigo, Deus está me dando estratégia, eu só preciso estar alinhada com Ele. Eu sou de vendas, vai arrebentar em vendas, Luiz, porque Deus vai te mostrar o caminho, mas você vai trabalhar muito. Você vai trabalhar muito.
porque Deus dá infinitamente mais. Essa é a escolha. Nós somos frutos das nossas escolhas, certo? Nós precisamos decidir aqui como nós queremos sair daqui, com uma mente renovada. E quando eu falo, não é só na vida profissional, é em casa também. É em casa também. Vocês acham que Noé levou quantos anos para construir aquela arca? 100 anos. Em nome de Jesus a gente vai conseguir antes. Amém? E vocês acham que ele não passou por desafios? Muitos. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele tranca a porta do lado de fora para ninguém abrir. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele sabe que nós somos ansiosas. Ele sabe que a gente tem pressa. E aí, para que a gente não saia do projeto antes da hora e afunde, porque as águas ainda estão altas, Ele tranca a porta para você não sair. Mas Ele faz isso porque Ele quer deixar as águas baixarem, para que a gente possa estar preparada para sair, com segurança, porque todo o processo dói, crescer dói. E a vida não é difícil, ela é difícil para quem é fraco e não conhece o poder que está em cada um. Terceiro lugar, precisamos ser corajosas. Corajosas, porque a gente vai enfrentar desafios. Nessa construção vai ter muitos desafios. Muitas pessoas se levantando para te desanimar. Até mesmo a sua mente tentando te convencer que é melhor parar. Vai ter fornalha, vai ter leão, vai ter urso, vai ter gigante. Mas Deus estará conosco em todo esse tempo, em todo esse momento. Porque como a gente ouviu a ministração no domingo passado, no mundo espiritual já sabe que a nossa promessa está chegando, já sabe que as bênçãos estão chegando. E o mundo vai querer se levantar para fazer com que a gente não receba, que a gente fique desanimada, que a gente pare no caminho. Quantas aqui, não precisa responder não, mas quantas aqui já começou alguma coisa e não terminou? Porque estava demorando demais. Mas aí que está, construir uma arca não é construir um barquinho. Construir um projeto leva tempo. E principalmente porque Deus tem muito mais para nos dar. Vai ter que acordar cedo, vai ter que trabalhar, vai ter que ir para a faculdade, vai ter que voltar, vai ter que ter ministério, vai ter ministério que às vezes a gente acha que na igreja também não tem desentendimento, mas tem, porque nós somos carne. Mas não é motivo de desanimar. Não é motivo de desanimar. O que nós não podemos é transferir a responsabilidade para alguém. Não podemos deixar de ter ousadia. Tem pessoas que falam assim, mas eu sou tímida. Não tem problema, não tem problema nenhum. É só a gente ver quem Jesus escolheu para estar do lado dele. Nem todos eram como Paulo, nem todos eram como Pedro. Mas Deus foi lapidando, Deus foi moldando. Aqui cada um tem a sua característica, cada um tem a sua habilidade. Por isso que Deus não deu um sonho igual para todo mundo. Nós somos pessoas que são chamadas pelo nome por Ele. Cada um tem a sua habilidade, mas tem gente que tem enterrado as dracmas.
Tem gente que tem enterrado aquilo que Deus deu, e Deus só está lá em cima enxergando, falando: filha, até quando você vai despertar? Até quando? É que nem aqui é um ditadozinho lá, que veio uma tempestade, e um cara estava em cima da casa esperando alguém socorrer. Aí passava o barquinho, falava: não vou não, estou esperando Deus me socorrer. Aí Deus mandava, acho que era mais ou menos isso, né? Aí mandava helicóptero, ele falava: não, eu estou esperando Deus me socorrer. Mas Deus estava mandando, e ele não estava entendendo. Deus tem mandado pessoas falar com você, Deus tem mandado projeto, Deus tem falado através das ministrações, Deus tem falado. Mas cadê o ânimo? Nós precisamos entender que a vida não é sobre cair, mas é sobre se levantar com propósito. Nós vamos cair sim, mas nós vamos nos levantar. Eu lembro, igreja, que eu sempre tive um sonho de trabalhar, acho que algumas pessoas sabem disso. Eu sempre tive um sonho de trabalhar em multinacional. Eu me formei em administração de empresa e eu falava: eu quero trabalhar numa multinacional, multinacional. Algumas pessoas falaram assim: ai, Kátia, você estudou aqui em Mogi, na UMEC, trabalha aqui em Suzano, quem que vai te ver? Ó, quantas pessoas se formando em faculdade federal, USP, FGV, mas era meu sonho. E como eu estava convicta no meu coração, hoje eu aprendi, né, que a convicção fala que é de Deus. Aí engravidei de gêmeos. Eu falei: nossa, agora já era, né? Quem que vai contratar uma mulher com 2 filhas pequenas para trabalhar em multinacional aqui de Suzano? Aí eu vi que eu precisava falar inglês. Eu não tinha tempo de manhã, não tinha tempo à noite. Eu fazia aula de inglês, sabe que horas? No horário do meu almoço, do trabalho. Aí eu percebi que só o inglês também não adiantava. Aí eu tinha que fazer uma pós, fiz. E a minha mãe lá me ajudando. Minha mãe é que faz assim, mãe, para todo mundo ver que a senhora está aí. E ela me ajudando. 2 filhas pequenas. E nada de ver. Eu falava: meu Deus, Deus me esqueceu. Passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, nada. Faço um outro curso. E no perrengue financeiro, tá? Era perrengão mesmo financeiro. Mas a convicção estava dentro de mim. Eu não transferi a responsabilidade para ninguém. Era o meu sonho. E eu tive a ousadia de romper barreiras, de pessoas falando de forma negativa, e a minha mente também. Rompi barreiras. Minhas filhas já estavam com 7 anos. 7 anos. Olha como Deus faz infinitamente mais. Eu trabalhava nessa empresa aqui, em Suzano, e a empresa que eu trabalho hoje, uma multinacional, estava participando de uma concorrência, uma cotação. E quem iria apresentar o projeto para essa empresa era uma diretora de vendas. Pois essa diretora de vendas fez uma cirurgia justo no dia. O que aconteceu? Ela me liga: Kátia, você pode apresentar o projeto nessa empresa? Eu posso. Eu nunca fui da área de vendas, eu fui da área de finanças. E eu fui, Abigail, para essa empresa que eu estou hoje. Eu fui, Deus me deu ousadia, estratégia, consegui fechar um contrataço para a empresa, voltei. Deu 1 mês, toca meu telefone. Era o diretor de RH dessa empresa. Eu falei: meu Deus, vai começar a reclamar para mim do serviço que eu fui vender. Eu só fui representar e eu fui para a empresa. Chego na empresa, ele me convida para trabalhar nessa multinacional. E sabe o que eu falei? Eu fui super humilde ainda. Falei: olha, você não está sabendo de onde que eu estou trabalhando. Porque a empresa que eu trabalho, ela é tão pequenininha que o número da empresa cabe na minha calculadora. Aí ele falou assim: mas o valor do dinheiro é igual em qualquer empresa, grande ou pequena. Gente, fui para essa empresa multinacional 7 anos depois. A minha filha já estava com 7 anos. Chego lá, Deus não parou. Eu já realizei meu sonho, certo?
Meu sonho era só trabalhar numa multinacional. Eu realizei meu sonho. Eu estou trazendo essa história para mostrar para vocês que tem aqui as histórias que a gente leu de Gideão, de Abraão, de Davi. Mas estou trazendo uma história real, carne e osso. Estou aqui hoje falando para vocês, como mulher, mãe. Eu estou lá na empresa, trabalhando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e começou a chegar um monte de trabalho para mim. Eu fui aceitando, sem ganhar aumento, tá? E fui aceitando. Deus estava preparando o meu caminho sem eu saber. Ao invés de reclamar e murmurar, serviço pra caramba, essa empresa me passa. Eu só aceitava, fazia com excelência, fazia com gratidão. Pô, como que eu poderia reclamar se eu sempre pedi para Deus uma empresa multinacional? Estava lá, tinha que trabalhar. Chegava em casa, minhas filhas dormindo, chegava super tarde, muitas vezes final de semana lá trabalhando, e todo mundo aproveitando no parque, na piscina, e eu lá trabalhando, mas não reclamava. Passou 1, passou 2, passou 3, passou 4 anos, passou 5 anos, passou 6 anos, passou 7 anos, passou 8 anos, passou 9 anos, passou 10 anos. Deus me deu a segunda cadeira mais importante do Brasil. Para a honra e glória dele, estou falando. Para a honra e glória dele. Eu nunca contei essa história aqui. Eu só pedi um mamute. Deus me deu a segunda cadeira mais importante do Brasil. Eu sou a primeira mulher a ocupar essa cadeira. Eu respondo para as pessoas lá de fora e eu dou glória a Deus todos os dias. Eu estou há 22 anos nessa empresa. Eu não nego a minha fé para ninguém. Eu sei de onde eu vim. Eu sei aonde eu estou. Eu sei as minhas limitações. E eu sei o que Deus tem feito na minha vida e me capacitado. É a mesma coisa na vida de vocês. Eu estou falando isso porque eu não tinha nem casa. Eu estou falando isso porque eu não tinha nenhum real guardado no banco. É que às vezes as pessoas veem, né? É assim, vê, mas para ela é fácil. Ou o caminho dela foi encurtado. Não foi. Não foi. Eu estou falando isso para que vocês saiam daqui com esse testemunho, porque testemunho edifica a vida do próximo. Gente, olha a vida de Débora. Débora na Bíblia, ela foi a primeira mulher juíza daquela época, onde as mulheres não tinham a voz. Deus levantou Débora e capacitou Débora para ser a primeira juíza. Mas olha a postura de Débora. Débora atendia homens e mulheres, porque ela era juíza. Então, o que ela faria? Levaria na tenda para ouvir o homem e a mulher. E o que Débora fazia? Ela atendia debaixo de uma árvore, para não dar motivos para ninguém falar da conduta dela. Ela preservava a imagem dela. As pessoas viam Débora atendendo, não ouviam, mas sabia que Débora estava lá e a outra pessoa estava do outro lado. É isso, é o nosso posicionamento. Que nós possamos sair daqui hoje com uma mente renovada. Que nós possamos ser canal de bênção, inspiração para quem está em casa. Aonde a planta dos nossos pés pisarem, que a gente possa levar essa unção para os nossos filhos, para as pessoas que trabalham com a gente, para a nossa família, para funcionários, quem estiver aqui, mas que a gente saia daqui sendo uma voz que derrama azeite na vida do outro. Se eu conseguir, se Débora conseguiu, você consegue. Não há diferença nenhuma. Deus ama todo mundo da mesma forma. A diferença é qual é o grau que você quer ter de experiência com Ele. Qual é a sua disposição? Você quer ir até o final construindo a arca junto com Ele?
ou você vai parar? Qual é a tua decisão? Então, para a gente encerrar aqui, que a gente possa, primeira coisa, ter essa convicção no nosso coração. Segunda, que a gente possa ter ousadia para romper todas as barreiras. Terceira, que a gente tenha coragem para enfrentar os obstáculos que vão aparecer, que não são poucos, mas vai valer a pena. Em Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Que nós possamos consagrar e que nós possamos sair daqui com a força de Sansão, com a coragem de Davi e com a fé de Abraão. Tem até uma música. A gente precisa ter força, coragem, fé e muita sabedoria. Amém? Glória a Deus. Ó Pai querido e amado, nós te amamos, porque sabemos, Pai, que só a tua presença nos basta. A tua presença é que nos dá coragem, ousadia, estratégia. O Senhor nos capacita. O Senhor, quando chamou Noé para construir aquela arca, Noé não tinha nenhum entendimento de engenharia náutica, mas o Senhor deu nele a capacitação. O Senhor soprou nele a coragem e a unção. É essa coragem que nós queremos sair daqui nesta noite, Pai. Que o Senhor venha entrar na mente de cada uma de nós, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui com uma mente transformada, renovada. Nós não queremos viver o mesmo, nós queremos viver coisas novas. Nós queremos sair daqui fazendo coisas novas também. Porque sabemos que se a gente continuar do mesmo jeito, não teremos resultados diferentes. Que nós possamos ser movidos pelo Espírito Santo do Senhor, e não pelas vozes externas, e não pelas nossas próprias vozes, não, que nos desanimam. Ah, Senhor, quando aquela vontade de desistir bater, que nós possamos levar o nosso olhar para cima e ver que o Senhor já nos deu tantas coisas, que a gente já venceu tantas coisas, e que, Pai, estamos mais fortes para qualquer outra que o Senhor nos mandar. Aquelas mulheres não puderam vir hoje, mas o Senhor sabe cada uma delas, que o Senhor possa visitá-las, que o Espírito Santo do Senhor constranja, porque para a gente viver o novo, a gente precisa ser, mesmo apertados. Assim como aquele azeite bom é aquela azeitona apertada, nós também queremos ser aquele diamante na tua mão que é lapidado, aquela pedra bruta que somos nós queremos ser lapidadas, Pai. Nós queremos ser daqui hoje aquela estratégia de mandar o currículo para o lugar certo, de fazer aquele curso que está na internet, mesmo, Pai amado, ao invés de usar aquela ferramenta que é o celular, que nós possamos usar para fazer um curso, que nós possamos usar para ouvir a tua palavra, que nós possamos usar as ferramentas que o Senhor está nos dando de forma correta, Pai. Eu não sei o que cada uma tem passado aqui, eu não sei o sonho de cada uma, mas o Senhor conhece todos. Que o Senhor venha falar mesmo, de uma forma bem individual. Venha constranger, venha envergonhar, Pai amado. Se alguém tem feito coisas que não é da tua vontade, envergonhe nesta noite. Porque eu sei que o Senhor tem algo grandioso na vida de cada uma. Ah, aquele projeto que foi esquecido, aquele projeto que foi deixado de lado, faça hoje, Pai amado, ser avivado. Nós podemos até esquecer dos nossos sonhos, mas o Senhor não esquece. O Senhor não esquece. Que nós possamos sair daqui com ousadia, com coragem. Oh Deus, o Senhor é tão bom, é tão bom. Nós chamamos. Amém. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor.